Atualmente, o tratamento e o estudo da doença do refluxo gastroesofágico tem avançado significativamente, proporcionando uma melhor compreensão dessa condição e opções terapêuticas mais eficazes para os pacientes. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição médica comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, resultando em sintomas incômodos e, em alguns casos, com complicações graves. Novos estudos têm permitido um melhor entendimento dos fatores de riscos associados à doença do refluxo. E com o avanço da tecnologia médica surgiram abordagens inovadoras no estudo e no tratamento da doença. Por exemplo, as endoscopias de alta resolução, testes de pH esofágico de longa duração têm permitido uma melhor visualização das lesões no esôfago e uma avaliação mais precisa da acidez no órgão. Além disso, pesquisas contínuas buscam entender melhor os mecanismos subjacentes à doença do refluxo, o que pode levar a terapias mais direcionadas e personalizadas. Neste vídeo, eu vou comentar sobre como estamos, médicos, comunidade científica, frente à doença do refluxo. Eu vou comentar sobre o state of art da doença do refluxo. Qual momento nós estamos passando? Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à tela aqui do meu canal no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com foco na gastroenterologia e na doença do refluxo. Nós estamos de volta com o seu consultório virtual, onde eu converso com vocês sobre temas muito importantes e frequentes da gastroenterologia e respondo a perguntas e queixas reais comuns a todos nós. Mas antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, eu utilizo esse espaço mais uma vez para lembrar vocês que aproveitem esta oportunidade e se inscrevam no canal, façam parte dessa grande família. Cliquem no sininho aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos, curtam os vídeos, compartilhem, deixem os seus valiosos comentários e depoimentos para que o YouTube perceba que este conteúdo, que este assunto é muito valioso, muito importante e de certa forma vai expandir cada vez mais o conhecimento sobre essa doença, que é a doença do refluxo. É muito importante esta nossa conexão. Então vamos ao vídeo. O estado da arte da doença do refluxo gastroesofágico é resultado de um esforço contínuo de pesquisadores, médicos e profissionais de saúde ao longo de décadas. Avanços significativos foram feitos no entendimento da fisiopatologia, do diagnóstico, do tratamento e da prevenção dessa condição comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Nós vamos conversar sobre cada tópico relacionado. Primeiro tópico, a fisiopatologia da doença. O que significa a palavra fisiopatologia? A fisiopatologia estuda os processos fisiológicos desordenados que causam doenças ou lesões em um indivíduo. A compreensão da fisiopatologia na doença do refluxo tem sido aprimorada ao longo dos anos. Sabe-se que o mau posicionamento, mau funcionamento do esfíncter esofágico inferior é um fator chave para o refluxo do ácido gástrico para o esôfago. No entanto, a complexidade dessa condição vai além disso. Estudos têm revelado a importância de outros mecanismos, como a capacidade do esôfago de eliminar o ácido de volta para o estômago e a sensibilidade esofágica, que contribuem para o desenvolvimento dos sintomas da doença do refluxo.
Outro tópico importante é o diagnóstico da doença. Os avanços tecnológicos trouxeram importantes contribuições para o diagnóstico preciso da doença do refluxo. Exames como endoscopia de alta resolução, a manometria esofágica, permitem visualizar detalhadamente o esôfago e medir a pressão no esfíncter esofágico inferior, auxiliando na identificação de alterações anatômicas e funcionais. Além disso, os testes de pH esofágico prolongado e a impedância esofágica ajudam a avaliar a presença e a extensão do refluxo ácido. Outro aspecto importante é a classificação e complicações da doença do refluxo. A classificação da doença do refluxo foi aprimorada ao longo do tempo, sendo dividida em 3 categorias: doença erosiva, quando há lesões visíveis no esôfago; a doença não erosiva, quando não há lesões, mas os sintomas estão presentes; e a esofagite de refluxo, quando há uma inflamação na mucosa esofágica. Além disso, a progressão da doença do refluxo pode levar a complicações graves, como a estenose, o esôfago de Barrett, que é uma condição pré-cancerosa. O tratamento da doença do refluxo não podia ficar de fora. A abordagem terapêutica da doença do refluxo abrange uma variedade enorme de opções, desde mudanças no estilo de vida até intervenções médicas e cirúrgicas. A perda de peso, elevação da cabeceira da cama durante o sono, evitar alimentos que desencadeiam os sintomas e a cessação do tabagismo e do álcool são medidas iniciais recomendadas. Medicamentos inibidores da bomba de prótons, IPPs, os prazóis, são amplamente utilizados para reduzir a produção de ácido e aliviar os sintomas. Em casos refratários ou com complicações, a cirurgia laparoscópica anti-refluxo pode ser considerada. E por fim, as pesquisas futuras e terapias inovadoras. Essas pesquisas na área da doença do refluxo continuam avançando, buscando compreender melhor a fisiopatologia que está por trás e desenvolver terapias mais eficazes e direcionadas. Novos medicamentos e abordagens endoscópicas estão sendo investigadas com o objetivo de proporcionar alívio dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento da doença do refluxo requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo o gastroenterologista, cirurgiões abdominais, nutricionista e outros profissionais de saúde. A individualização do tratamento, com base nas características e necessidades de cada paciente, é essencial para obter os melhores resultados. Em resumo, o que fica de importante para que vocês anotem é o seguinte: o estado da arte na doença do refluxo gastroesofágico é marcado por um progresso contínuo e muito promissor. Através da colaboração entre a comunidade médica e a pesquisa científica, tem sido possível aprimorar o atendimento, diagnóstico e tratamento da doença do refluxo, oferecendo esperança e melhoria da qualidade de vida para aqueles pacientes que sofrem com essa condição. O tratamento e o estudo da doença do refluxo gastroesofágico tem progredido notadamente, oferecendo aos pacientes opções mais eficazes e melhores resultados. O conhecimento aprofundado das causas, dos sintomas e das opções terapêuticas tem permitido um manejo mais adequado dessa condição, melhorando a qualidade de vida dos pacientes afetados pela doença do refluxo gastroesofágico. É importante ressaltar que caso você ou alguém próximo esteja enfrentando sintomas da doença do refluxo, é fundamental procurar uma orientação médica, um especialista, para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. No entanto, é importante lembrar que a prevenção,
o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para lidar com a doença do refluxo de uma maneira eficaz e dessa forma evitar complicações a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, então salve para que você nunca mais esqueça, para que você aprenda e tenha cada vez mais conhecimento sobre a sua doença. E não deixa de divulgar para mais pessoas que sofrem desse mal e também vão se beneficiar com essas informações. Se você tem dúvidas, deixa teu comentário aqui abaixo, deixa a tua pergunta que eu vou te responder. E se você quiser aprender mais sobre a doença do refluxo, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia e dou dicas, orientações muito importantes. Eu estarei esperando você por lá. Forte abraço!